Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma videoaula de artes. É a nossa aula número 4. O nosso objeto de conhecimento é Introdução ao Estudo da Arte, número 1. Hoje, a nossa aula vai ser uma revisão do conteúdo que a gente viu na semana de nivelamento. Na verdade, eu vou estar reapresentando a revisão que nós fizemos na aula 10. Nós estamos na sequência didática de contextos e práticas do sistema de linguagem e eu sou a professora Raquel Egídio e faço parte da equipe de artes do Colégio Militar de Brasília. Bom, por que nós estamos fazendo essa revisão, nesse momento? Na próxima semana, que é a semana 9, nós estaremos aplicando a nossa AP e o conteúdo que vai ser aplicado é o conteúdo da fase de nivelamento. Então, vai ter aquela pergunta, professor, o que vai cair na nossa prova? Então, na nossa primeira P, nesse primeiro trimestre, ela vai ser uma prova realizada no AVA. É uma prova que vai ter 10 questões e o conteúdo vai ser a introdução que a gente viu na parte de nivelamento. Então, vai ser sobre artes, cores, materialidade da arte, os materiais básicos para a arte e sobre a história de Brasília. Então, esse conteúdo que vai cair. E como vai ser a prova? A prova ela vai ser realizada no AVA, tá? Então, vão ser questões de múltipla escolha, 10 questões para que vocês façam e sejam avaliados. E quando será essa prova, Eu recebi alguns desses questionamentos no fórum. Ai, professora, mas quando é a prova? Vamos lá, a nossa prova vai ser na quarta-feira, dia 24 de março, às 10 horas da manhã. Então, na próxima semana, vocês terão que fazer a prova de manhã. Na quarta-feira, então, a gente faz a nossa prova de artes, tá? E quinta-feira. Vamos lá, então, pessoal, a revisão. Lembrando que a gente vai estar repassando aqui a aula que já foi gravada sobre o tema. E acho importante destacar que os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, que foi sobre arte rupestre e paisagem sonora, esses conteúdos não cairão na nossa prova, tá? Nessa primeira P. Ela vai ficar aí para as próximas avaliações, tá bom? Então, aproveitem. Então, a primeira coisa que a gente viu e que a gente perguntou, será que a arte ela fica só dentro do museu? Ou será que a gente tem arte também no espaço urbano, na nossa casa, no cotidiano, quando a gente consome um produto na televisão? E a gente viu que a arte vai muito mais do que essa questão do museu. Então, isso já é sabido, que a arte ela vai ser música, dança, pintura, cinema, escultura, teatro e literatura. E também, na nossa sociedade atual, a gente vai considerar fotografia, histórias em quadrinhos, a questão das projeções de vídeo e arte digital. Também são formas de a gente ver arte e consumir arte no nosso cotidiano. Então, pensar que a arte... Será que a arte fica só no museu? Não, a arte está no nosso cotidiano. Quando a gente vê um game que tem toda uma elaboração de personagens, de música, então a gente está consumindo arte. Na nossa música, uma coisa que a gente colocou muito nas aulas. Imagine você viver sem música. É algo inconcebível, A gente não consegue se imaginar hoje, numa rotina, sem ouvir uma música, sem ter um som que nos agrade. Outra questão é o cinema, as séries. Então, também é uma forma da gente ver arte. Tem toda uma preparação por trás, a questão da fotografia, música novamente. Imagina um filme sem nenhuma música, É impossível. Nas cerâmicas, no mangá, nos quadrinhos, a gente também vai considerar isso como uma forma de arte. A arquitetura em si, em Brasília, a gente vive numa situação muito privilegiada, a gente vive num patrimônio da humanidade. Então, é uma cidade única pela sua escala. Tem gente que ama, tem gente que odeia, só que de maneira nenhuma Brasília passa despercebido. Ela vai despertar sempre alguma sensação em quem utiliza esse espaço. Eu estou aqui há 10 anos e eu ainda passo pelo eixo monumental e me falta ar, me encanta ver a escala dos edifícios, todo o espaço vazio que a gente
Pode ver que normalmente nas cidades não tem, né? É uma construção do lado da outra, a gente pensar em Rio de Janeiro, São Paulo. E Brasília é uma coisa realmente única, tanto é que recebe um título de Patrimônio da Humanidade. Outra forma de a gente ver arte são as manifestações, como o grafite. A gente tem esse painel que a gente chama de mural do Cobra, Eduardo Cobra, que é aqui em Brasília. Ele tem exposições, obras dele no mundo todo, né? A gente viu na Rússia, nos Estados Unidos, em vários lugares ele tem as obras dele. E aqui em Brasília a gente vai ter no setor comercial sul, setor de autarquia sul, a gente tem um mural, então, do grafite do Cobra. É uma forma de arte. Agora a gente vai entrar no conteúdo que a gente viu, acho que na nossa terceira aula, que é sobre cores. Então a gente viu que cores é algo que a gente aprende desde o ensino fundamental, né? A gente já aprende cor primária e tal, mas a gente viu de uma forma mais organizada. Então a gente viu primeiro as propriedades das cores, que envolvem a intensidade, o tom e o brilho. Então vamos relembrar. Quando a gente fala de intensidade, é o grau de pureza ou mistura da cor. Então, vai remeter para a gente a questão da cor terciária, né? Então, quando eu tenho lá um verde amarelado, ou aqui ele dá o segundo exemplo, um amarelo alaranjado. Então, qual que é o grau de pureza dessa cor? Ele, na verdade, é uma mistura, né? Porque se ele é um verde amarelado, ele vai ter misturas do tom para fazer o verde, que as cores que a gente precisa. Do amarelo e do azul, só que ele vai ter uma porcentagem maior de amarelo, que vai dar essa característica do verde amarelado. Vamos pensar aqui nesse segundo exemplo, um amarelo alaranjado. O amarelo é uma cor primária. Para eu ter o alaranjado, é mistura de quais cores? Vocês lembram? Vermelho e amarelo. Então, o que eu fiz? Eu adicionei ao amarelo essa mistura com uma tonalidade maior do laranja ali e tive esse amarelo alaranjado, tá? Então, ele vai estar sempre ligado a misturas de cores ou a pureza da cor, mas isso vai ser intensidade. Qual que é a intensidade desse azul? Ele é um azul puro. Não, ele é um azul com alguma misturinha com alguma outra cor, né? Um azul mais arroxeado, que a gente sabe que o roxo é a mistura do azul com o vermelho, tá? Então, ele vai estar vinculado a essas misturas. Então, intensidade igual a mistura. Tom. Tom é o nome da cor pura, tá? Então, por exemplo, quando eu falo azul, amarelo, são as cores puras. Uma observação importante aqui é a gente pensar que não se aplica nem ao branco nem ao preto, porque vocês provavelmente já estudaram também, eu não havia falado isso nas aulas anteriores, que é o seguinte: o branco é a união de todas as cores e o preto é a ausência de luz. Não sei se vocês já fizeram experimentos sobre isso, é uma coisa que se vocês não fizeram é interessante vocês colocarem no chat, que tem experiências bem legais para a gente testar e comprovar essas informações. Tá? Então, o tom vai ser a cor. Que tom é esse? É azul, é verde, é amarelo, é vermelho, tá bom? Esse é o tom, é o nome da cor pura, tá bom? E não vai se aplicar nem ao branco nem ao preto. Depois, sobre o brilho. O brilho ele está vinculado à quantidade de branco ou de preto nessa cor. Então, a gente vai se referir a um azul claro, um azul escuro, o amarelo claro, o amarelo escuro. Porque quando ele vai ser claro, ele vai ser mais próximo ali de uma misturinha com branco. Quando ele é o escuro, ele vai ter essa misturinha, né, um tom mais escuro. Então, o brilho está vinculado a essa claridade ou escuridão, o claro ou escuro, a quantidade de preto ou de branco. Tá? Então, essa é a questão do brilho. E, pessoal, isso independente do tipo de material. A gente está falando da cor em si. Eu vou observar isso em diferentes materiais, tá bom? E um item muito importante é a classificação de cores. Então, eu vou mostrar aqui com o mouse, acho que vocês conseguem ver, que eu vou ter as cores primárias. Então, isso pode mudar? Não, pessoal, isso não muda. Isso é algo, né? Vocês já estudaram, como eu falei. Então, é uma regra. Cores primárias são aquelas cores puras que elas não nascem de outras misturas. Então, eu tenho o amarelo, o azul e o vermelho. Então, aqui, ó, você vai ver que vai formar esse triângulo aqui, ó. Tá?
Depois eu vou ter as cores secundárias, que elas vão nascer da mistura. Lembra do vídeo que eu fiz com vocês? Alguns alunos estão de parabéns e postaram para mim no fórum, que fizeram a mesma experiência. Então vamos lá. Quando eu misturo o amarelo com o vermelho, eu tenho laranja. Olha aqui no triângulo, olha, vai ser o centro. Quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho roxo. Violeta também pode ser conhecido. E quando eu misturo o azul com o amarelo, eu vou ter o verde. Então aqui, ó, ele destaca pra gente aqui do ladinho, ó, que seria a cor secundária. E a cor terciária já vai ser as novas misturas. Então eu vou ter lá, ó, o vermelho, vamos aqui seguir na ordem, ó, vermelho alaranjado. Laranja em si. Tá? Então você vai ver que aqui, amarelo alaranjado, porque se vai estar mais próximo do amarelo, ele vai perder nos tons de vermelho. Então ele fica amarelo alaranjado, o laranja puro, vamos dizer, o vermelho alaranjado, que está mais próximo do vermelho. Então vai dar origem às cores terciárias, que é o que a gente vê aqui no círculo cromático, tá? Que é esse desenho que tem aqui. Então nesse triângulo principal, cores primárias, aqui cores secundárias, e as demais que vão formando são as cores terciárias. Tudo bem? Isso já é sabido por todos, não tem a menor dúvida, e tem algumas questões na prova sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, mandem pelo chat. A materialidade da arte. Esse também foi um conteúdo que a gente viu. Então, o que ele vai falar? Sobre os diferentes formas que o artista tem para se expressar. Então, o mesmo artista, ele pode pintar e fazer esculturas. A gente viu o próprio Aleijadinho, né? Ele fez pinturas a fresco nas capelas, né, mineiras, mas ele também tinha esculturas em pedra, escultura em madeira. Então, o mesmo artista, ele pode ter linhas diferentes, né? Então, a gente vai observar aqui, por exemplo, quais são os tipos de manifestações de artes. Aqui que eu falei do Aleijadinho. Uma escultura em madeira e uma escultura em pedra. A argila, né, que a gente viu ali na foto, tanto no nosso cotidiano, aqui a artista Flávia usa para fazer vasos, colares, né, bijuterias, enfim. O bordado, que é algo que vem aí há muito tempo e é reconhecido como uma arte, uma manifestação popular. Então, a gente tem aqui até do grupo Drummond, que é aqui de Brasília, Matisse Drummond. E a gente tem arte de papel. A arte de papel se manifesta com origami, que é o papel, a dobradura. Vocês fizeram algumas coisas nos vídeos da professora Ronielle. Esse aqui do ratão, que ele usa pedacinhos de papel como se fosse no mosaico. É belíssima a obra dele. A gente vai ter o papel também como papel machê, né? A gente passou aí pelo carnaval sem ter carnaval, mas aquelas máscaras ou mesmo aqueles bonecos gigantes de Pernambuco, eles são feitos com fibra de vidro, mas a base também é o papel machê, que é o papel molhado. Tem uma técnica, a gente pode até estudar aí mais à frente, para fazer esculturas, vamos dizer, a partir do papel. A gente pode ter esculturas interativas, como essas que a gente viu no CCBB, do Darlan Rosa, que são brinquedos para as crianças. E ela é feita do quê, pessoal? Metal, né? Então é uma escultura feita em metal, tem arte em metal. Aqui é um outro exemplo em pedra, que é a Pietà, que tem na Catedral de Brasília. Essa aqui é uma réplica, a gente viu em aula que a obra original está no Museu do Vaticano, na Capela São Pedro, que é em mármore. E aqui a gente tem uma réplica na Catedral de Brasília. E aqui eu trouxe para vocês os operários da Tarsila do Amaral, que é uma pintura feita a óleo, como a gente viu da Frida Kahlo. Nós vimos outras obras da Tarsila do Amaral, a gente viu obras do Romero Brito. Então é uma sequência de obras aí, e mesmo no nosso cotidiano, provavelmente na casa de vocês vai ter alguma pintura feita a óleo, a tinta a óleo, e como a gente colocou, muita gente já conhece essa técnica, já sabe pintar óleo, né? E os materiais de textura na arte? O que seriam? Seriam os materiais, eles vão ter essa capacidade de passar alguma sensação. E a textura, que o artista vai usar isso na sua composição. Então, a gente viu, por exemplo, o algodão. O que ele passa? Ele passa aconchego, conforto. A pele de um jacaré, o que ela é? Ela é áspera,
ela, ao mesmo tempo que tem uma beleza, né, como eu coloquei, ela é muito cobiçada para bolsas e sapatos, mas ela passa uma sensação um pouco até de medo, aspereza, né? A pedra, ela tem essa questão da porosidade, né? Então, o que são os poros? Ela não é uma coisa lisa, ela também vai ser um pouco áspera. E a gente tem as folhas, que a gente consegue captar as nervuras, que a gente fez o exercício. Eu também parabenizo os alunos que fizeram e postaram no fórum, que é essa questão das nervuras das folhas, que é bem interessante. Então, olha lá, ela pode transmitir suavidade, raiva, né, quando é muito áspero, conforto, tristeza, tá? Então, tentem perceber aí os materiais. Depois, seguindo, a gente viu os materiais de arte. Aqui eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês. Esse é um vídeo de revisão. Eu estou passando rapidamente aí por todos os conteúdos, mas é muito importante que vocês assistam as videoaulas. Eu vou falar isso depois também, mas para aprofundar mais o conhecimento e se prepararem para a prova. Os materiais de artes, eu preparei para vocês um vídeo e apresentei o material. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? A gente falou muito sobre o lápis, a importância do lápis de desenho. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não tenho nenhum aqui. Mas um lápis de desenho para desenhar, como ele é importante, um lápis mais macio, né? As características que o lápis vai ter de maciez e dureza. Eu trouxe aqui alguns instrumentos que são de precisão, mas que a gente usa em artes. O compasso, a gente viu até em aula da professora Ronieli, ela utilizando o compasso como referência para fazer os olhinhos lá do marcador de página. A régua. Nós temos os esquadros, que são aqueles triângulos. Para desenho em si, a gente tem o lápis de cor, e a gente tem vários tipos de lápis de cor. O aquarelável, o mais seco, são diferentes recursos aí que a gente utiliza. Nós temos o giz de cera, que a gente utilizou na nossa técnica para captar a nervura das folhas. Então, é um material que a gente utiliza de formas diferentes para colorir, para preencher os espaços. Nós temos a hidrocor. Vocês lembram do tema hidrocor? Que é a nossa conhecida canetinha. Para que serve a hidrocor? Eu posso pintar tudo com hidrocor? Lembra, na aula a gente não recomenda. Não é recomendado até porque ele rasga o papel. Então, qual que é a melhor forma de usar o hidrocor? Com achuras, fazendo o contorno, né? Fica muito bonito o desenho, se destaca muito. Você faz todo colorido com lápis e depois com a canetinha preta você faz o contorno ou com uma outra cor. Ganha um destaque do desenho, valoriza muito o desenho. E a canetinha tem que ter esses cuidados. Se você só usar para pintar, acaba que ela perde um pouco o efeito, porque ela danifica o material, né? Então tem que ser o papel apropriado, se for fazer. E ela vai ter essa função realmente de preencher com achuras, de fazer contorno. Sempre tem que usar e tampar, porque ela seca. Tem uma série de cuidados com esse material. Mas eu sei que a maioria adora lidar com eles, né? E agora a gente tem outros, né? A gente tem o tipo marca-texto. A gente tem eles todos em tom de pastel, que dá para fazer coisas lindíssimas. E ele serve também para a gente fazer títulos, né? Fazer uma capa de um trabalho, uma chamada de uma atividade no caderno. Então ele é muito bem utilizado, sim. Aproveita. E aqui eu trago um outro recurso que é o papel, né? Como é que a gente pensa em arte básica no nosso cotidiano, na escola, sem pensar em papel? Então os papéis a gente tem os mais variados, né? A gente pode utilizar ele tanto como base para fazer desenho. A gente utiliza normalmente papel branco, mas você pode utilizar um papel colorido. Mas também a gente pode utilizar pedacinhos dos papéis, né? A gente viu isso nas aulas práticas aqui que a gente teve nesse período de nivelamento. Então a gente pode utilizar pedaços para fazer, como vocês fizeram, a espiral, para fazer o marca-página, para fazer aquela arte super colorida que a professora Ronieri ensinou também, que foi parecia uma espiral, né? Quadradinho, colorido. Então a gente utiliza o papel para diferentes recursos na arte, tanto como base quanto para preenchimento, tá? Então é algo muito utilizado. Esse é o básico. Lembrando, borracha macia, um bom apontador, fita crepe normalmente para fixar ali o nosso desenho. Então são muitos materiais que a gente utiliza para artes. As tintas também são maravilhosas, a gente utiliza principalmente tinta guache, tinta aquarela. Então, mesmo para o básico, são muitos materiais, né? O que a gente recomendou? Que vocês tivessem folha branca, papel colorido, lápis de cor, giz de cera, acho que todo mundo tem, né? As escolas sempre pedem, a gente usa muito pouco. Eu sei porque eu tenho filho.
E esse material básico de precisão: régua, compasso e um lápis para desenho. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse seria o material básico. Quando a gente vai para a aula de arte e arquitetura, a gente vai entrar, então, em algumas questões relevantes sobre o assunto, que seria entender um pouco o que é arquitetura. Ah, arquitetura é só beleza? Que normalmente quando fala arquitetura, assim, tem um estigma, né? Eu sou arquiteta de formação, então é muito comum achar assim, a arquitetura é uma coisa muito cara, a arquitetura só se importa com a beleza. E na verdade não, quem mora em alguma casa que passou por um projeto de arquitetura, sabe que ela vai avaliar a questão da funcionalidade, de muitas coisas, né? Então, mas a gente vai ter essa questão da arquitetura como um símbolo, igual a gente tem a capelinha Nossa Senhora de Fátima aqui em Brasília, que é mudou até a indicação da quadra, né? Eles até brincam que lá ninguém fala quadra 7 ou 8, lá fala a quadra da capelinha. Um símbolo como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Uma obra arquitetônica que realmente mescla arte e arquitetura. Ou algo tão simbólico como é a Torre Eiffel em Paris. Então, ela vai percorrer diferentes aspectos. Os aspectos da funcionalidade, funcionais, que é o que? Uma escola deve funcionar como uma escola. Não adianta eu pegar uma igreja e tentar pôr uma escola dentro da igreja. O que vai acontecer? Vai faltar divisão de sala, vai faltar uma série de coisas que vão necessitar uma adaptação no projeto. Então, quando a gente fala em arquitetura, ela vai naturalmente se ocupar de pensar nas questões funcionais desse edifício, né? E para ele funcionar com qualidade. Tem os aspectos econômicos que a gente tem que considerar, né? Literalmente, a questão financeira, como que isso vai ser implantado, existe dinheiro para isso, é pouco recurso. Os aspectos bioclimáticos, que a gente coloca aqui, eu coloquei aqui também como ecológicos, que é o que? A gente pensar se essa obra realmente aproveita a eficiência de calor, evita... Aqui em Brasília a gente tem isso, é muito quente, né? Então, às vezes entra muita luz solar, o apartamento, a casa fica muito quente. E eu pergunto para vocês, será que isso é pensado para todas as edificações? Sempre foi pensado? A gente sabe que não, né? A gente sabe que tem muito edifício aí que... A última preocupação foi com o bioclimatismo, né? São apartamentos e casas super desconfortáveis, inadequadas, às vezes utilizam material também que não são adequados para aquela região, igual de pensar em Brasília, ou mesmo você pensar em outras regiões do Brasil. A gente tem climas muito diversos. Pensar que uma mesma construção aqui vai ser adaptada no Rio Grande do Sul ou vai ser aplicada em Manaus, não considerou o clima, né? Porque os climas são muito diferentes. Manaus chove mais, então a gente tem que pensar em telhados maiores, né, que protejam mais. No sul é mais frio, então a gente tem que aproveitar muito a energia solar para aquecer esses espaços. Então eu digo para vocês, é uma coisa que deve ser considerada nos projetos, mas que não foi considerado em todos os projetos até hoje. A questão do bioclimatismo. O simbólico é o que a gente acabou de ver aí nas imagens anteriores, esse apelo simbólico, por exemplo, que tem a capelinha de Brasília, que tem o Cristo Redentor. Claro, nem toda casa vai ter, ela tem que ser uma super casa, né? Para o mundo inteiro ver. Algumas casas acabam acontecendo, mas normalmente não. Mas a arquitetura tem esse poder também. Eu acho que as cidades pedem alguns elementos simbólicos para a gente marcar essa cidade, né? E topoceptivos é essa facilidade da gente perceber o espaço, se organizar no espaço. Então, assim, são aspectos diferentes. Uma obra, quando a gente fala de arquitetura, ela não necessariamente vai seguir todos esses elementos, mas ela vai ter preocupação principalmente ali, eu posso dizer para vocês, com as questões funcionais, né? Em outros elementos, dependendo do tipo de projeto. Por exemplo, o Cristo Redentor, o objetivo dele é realmente ser muito simbólico, né? Então, a gente vai ter esse cuidado aí quando a gente estiver falando de arquitetura. E quando a gente fala de Brasília, a gente viu que Brasília não é nada tradicional, como as cidades mineiras, como aqui é Goiás Velho. E Brasília vai ter esse caráter simbólico muito forte, né? Brasília é única, inesquecível, patrimônio da humanidade. A gente tem o privilégio de viver isso e a gente tem que aproveitar isso, encher os olhos e a alma com tamanha beleza.
E daí eu vou contar rapidamente aqui a história de Brasília para vocês se lembrarem, mas é importante que vocês assistam a aula, tá bom? Combinado? Então, Brasília, como é que foi feito Brasília? Foi uma equipe de servidores que falaram, vamos fazer um projeto com uma capital nova. Ou não, vamos contratar uma equipe. Não foi nada disso. Já que era uma coisa única, o presidente, Juscelino Kubitschek, pensou, vamos fazer um concurso de arquitetura, juntamente com o IAB, que é o Instituto de Arquitetura do Brasil. E foi feito um concurso. Nesse concurso, que o plano piloto, 62 equipes, pessoas se inscreveram e 26 projetos foram entregues, os mais variados. A maioria era inexequível, não tinha como ser feito. E o grande campeão, o grande vencedor foi Lúcio Costa. Então tem muita confusão entre Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tal, mas o projeto do plano piloto, o desenho, quem fez foi Lúcio Costa. Ele é o grande arquiteto que projetou Brasília. E além de projetar Brasília, ele teve uma obra que ele fez, que foi a Torre de TV. Tá aqui. Então, ele projetou, além de Brasília, a Torre de TV. Aqui são croquis dele sobre as quadras. Aqui é um corte da cidade. São detalhes para quem for para a aula de arquitetura, que já teve gente que me falou no chat que adora arquitetura, está estudando arquitetura, vocês vão ver mais à frente. Mas o que é importante saber? Que o Lúcio Costa tanto projetou o traçado de Brasília, então asa sul, asa norte, o eixo monumental, quanto projetou a Torre de TV. Os outros projetos foi sim Oscar Niemeyer. Tá? Ele idealizou o espaço e Oscar Niemeyer que fez os projetos dos edifícios, tudo bem? E ele pensou a cidade dividindo ele que ele chamou de escalas, né? Então ele pensou em 4 escalas, tá? Pra gente não esquecer: monumental, residencial, gregária e bucólica. O que é isso? Monumental se tratava de uma capital de um país que tem tamanho continental. Então não podia ser qualquer espaço público. Então ele pensou no espaço público realmente monumental, que é o que a gente percebe quando a gente vê aquele ritmo de todos os ministérios, né? Quando a gente vê a Câmara dos Deputados ao fundo, então é uma escala monumental. Ele pensou também que viriam servidores públicos e as pessoas queriam fazer a máquina funcionar. Então precisava de uma escala residencial. Alguns de vocês moram na Asa Norte. Então vocês sabem, são os edifícios, toda aquela área de jardim, de área verde, que é belíssimo, aí a nossa área residencial. Depois ele pensou numa escala gregária. Gregária, que palavra mais doida, professora. Mas a gente tem que pensar que gregária é de agregar. Um espaço que agregasse, que juntassem as pessoas. Que é justamente o quê? A rodoviária, o setor comercial sul, o setor comercial norte. Mas eu trago uma foto da rodoviária para vocês não esquecerem. Então, a escala gregária é de agregar, que é o que a gente vê justamente na rodoviária, quando a gente sente que a gente está numa cidade viva. Eu falo, aquele pedacinho ali da rodoviária até o Conjunto Nacional, que tem ambulante, que tem artista tocando sanfona, que tem... Ali você fala, nossa, isso aqui é uma cidade, tem gente, tem barulho. Claro que com a pandemia tudo mudou um pouco, né? Mas isso sim é o que a gente chama de escala gregária. E um quarto espaço que ele pensou foi o que ele chamou de bucólico. São jardins, que é o nosso cerrado, né? A gente vê grandes áreas, a gente anda, quando você chega em Brasília você percebe isso. Nossa, mas não tem nada construído aqui, nada construído lá, podia ter isso, podia ter aquilo, as pessoas é muito comum querer edificar toda a área. Mas ele pensou que não, que para fazer parte de Brasília foi concebido então que tivesse esses espaços realmente vazios, esses jardins. Tá bom? Então, foi algo pensado por ele. Então, retomando, 4 escalas. Vamos voltar lá no slide. Escala monumental, residencial, gregária, de agregar, e bucólica, que seria esse espaço de contemplação, de jardim. Então, assim foi pensado Brasília. E quando fala em tombamento, é muito comum as pessoas acharem que é o edifício. Não pode mudar a fachada lá do prédio da quadra residencial. Não tem nada a ver com o prédio. Ele tem a ver com esse tamanho. Eu não posso lá na residencial do plano piloto e construir de repente um prédio de 20 andares. Isso está proibido, porque vai sair do que foi idealizado pelo arquiteto Lúcio Costa. Tá bom? Então é isso, pessoal. O que é importante? Vocês, se tiverem ainda com dúvida no conteúdo, reassistam as videoaulas já postadas do período de nivelamento. Se preparem e boa prova!
Tchau, tchau.